Questão número 8 sobre análise combinatória. Olha aqui, 6 alunos da EFON, 3 paranaenses, 2 cariocas e 1 alagoano são colocados em uma fila aleatoriamente. Qual é a probabilidade, então, de que nenhum conterrâneo fique ao lado do outro? Claro, você não pode ter os 2 cariocas juntos e nem 2 paranaenses juntos. Então vamos representar esses alunos aqui pelas letras P. São 3, 2 cariocas e 1 alagoano. E a gente tem que formar uma fila, né? Bom, como é que essa fila poderia ser formada? Vamos colocar aqui 6 posições para colocar esses alunos. Olha só, devido aqui às condições do problema, você vai pensar um pouquinho e você vai chegar à conclusão que você não pode deixar essas 2 posições sem colocar os paranaenses, né? A gente tem que olhar primeiro para os paranaenses porque eles estão ali em maior quantidade, né? Então é prioritário a gente primeiro distribuir os paranaenses para que eles não fiquem juntos. Por exemplo, a gente poderia distribuir os paranaenses assim, ó. Eu posso colocar um paranaense aqui, mas aí eu não posso colocar um paranaense do lado dele. Eu posso colocar aqui, por exemplo. E se eu coloquei um paranaense aqui, eu não posso colocar um paranaense nessa posição. Então eu poderia colocar aqui nessa posição. Seria assim a única maneira de fazer isso? Não, a gente poderia fazer isso aqui de uma outra forma. Depois de ter colocado o primeiro e o segundo paranaenses, você na hora de colocar o terceiro, você poderia colocar aqui nessa posição, ou então poderia dar mais um espaço para cá, colocaria ele nessa posição. Então tem uma outra maneira de fazer isso, a gente poderia fazer assim. Eu mantenho essa primeira posição aqui para um paranaense, mas na hora de colocar o segundo, eu não coloco aqui, eu coloco aqui na casa ao lado, na posição ao lado. Agora, se eu colocar um paranaense nessa posição, obrigatoriamente o terceiro tem que ser colocado aqui. Ele não pode ser colocado aqui para não ficar do lado do conterrâneo, né? Tá, agora digamos que a gente não coloque um paranaense na primeira posição. A gente comece a colocar os paranaenses a partir da segunda posição. Então vamos colocar um paranaense aqui. É claro que eu não posso colocar o segundo aqui, eu poderia colocar o segundo aqui nessa. Aliás, você tem que colocar um paranaense aqui nessa posição, porque se você colocar nessa, você não vai poder colocar o terceiro. Você tem que dar um espaço entre os paranaenses. Então, se eu colocar um paranaense na segunda posição, eu sou obrigado a colocar o segundo paranaense aqui nessa posição, para eu poder botar o terceiro aqui. E olha, se você pensar um pouquinho, você vai ver que essas aqui são as 4 únicas formas de distribuir os paranaenses. Olha aqui, você não pode fazer nenhuma distribuição que tenha isso aqui. As 2 primeiras casas sem nenhum paranaense. Porque se você tiver 4 casas para colocar os paranaenses, você vai acabar botando um do lado do outro, não pode. Então isso aqui, sem paranaense, você não pode. Você não pode botar os paranaenses desse jeito, senão vai acontecer esse tipo de coisa aqui. Então você não pode manter as 2 primeiras casas sem nenhum paranaense. Você tem que colocar um paranaense aqui, ou aqui ou aqui. E colocando nessa segunda posição, você é obrigado a fazer desse jeito. E colocando um paranaense na primeira, você pode colocar o segundo e o terceiro dessa forma ou dessa forma. Então aqui temos todas as maneiras de colocar os paranaenses. Agora, a maneira de colocar os outros alunos vai depender. Você não pode ainda colocar 2 cariocas juntos. Então, por exemplo, aqui você pode colocar os cariocas em qualquer posição, porque eles não ficam juntos. Vai ter sempre um paranaense no meio. Aqui também. Nessa organização aqui, você não precisa se preocupar com a posição dos cariocas, porque eles não vão ficar juntos desse jeito. Agora aqui você tem que prestar atenção nisso. Não pode botar carioca mais carioca. E assim também, né? Então vamos contar
de quantas maneiras isso aqui pode ser feito? Primeira coisa, de quantas maneiras eu vou distribuir os paranaenses? Em cada um desses 4 casos, eu vou colocar aqui 3 fatorial, né? Que são 6. 3 fatorial é o número de maneiras que você pode distribuir os paranaenses que você tem disponíveis nessas 3 posições dadas aqui. Eu tenho então 6 maneiras, que é 3 fatorial. Aqui também eu tenho 6 maneiras de colocar os paranaenses, aqui também e aqui também. Agora vamos multiplicar isso por... Vamos lá, eu vou colocar os cariocas e os alagoanos. Tem alguma restrição para colocar os cariocas e os alagoanos nessas posições que você tem aqui disponíveis? Não. Você nunca vai ter 2 cariocas juntos aqui porque tem um paranaense no meio. Tá, então você tem 2 cariocas e um alagoano para colocar nessas 3 posições aqui. De quantas maneiras você pode fazer isso? 3 fatorial, que dá 6. Então, se eu distribuir os alunos dessa forma, eu vou ter 6 vezes 6 maneiras possíveis de arrumar isso. E aqui também, ó. Nesse caso aqui, nós temos uma posição, 2 posições, 3 posições para colocar esses 3 alunos. Eu tenho também 3 fatorial formas de distribuir esses 3 alunos aqui. Então, 3 fatorial é 6. Agora, nessa organização e nessa organização, eu tenho que tomar um cuidado aqui. Qual é o cuidado? Eu não posso ter os 2 cariocas juntos. Eu não posso botar carioca e carioca. Ou seja, eu não posso botar o alagoano aqui. Porque se eu colocar o alagoano aqui, eu vou ter os 2 cariocas juntos. Sendo assim, eu sou obrigado a colocar um carioca nessa posição. De quantas maneiras eu posso escolher um carioca para ficar aqui? Eu posso escolher 2 maneiras. São 2 cariocas. Eu escolho um ou escolho outro. Eu tenho 2 maneiras. Agora, uma vez que você colocou um carioca aqui, você vai preencher as 2 posições com os 2 alunos que estão sobrando, que é um carioca e um alagoano. De quantas maneiras você pode fazer isso? Ou você bota o segundo carioca aqui e o alagoano aqui, ou então você coloca o alagoano aqui e o segundo carioca aqui. Quer dizer, você vai ter 2 opções para distribuir os 2 alunos que estão faltando aqui. Então, vezes 2. Aqui é a mesma coisa, né? Aqui vai acontecer uma situação equivalente. Você não pode deixar os 2 cariocas juntos aqui. Então você tem que botar um dos cariocas aqui. Aqui tem que ser um carioca. Então você tem 2 escolhas para preencher essa posição. Tem que ser um dos 2 alunos cariocas. E os outros 2 que tem, carioca e alagoano, você pode colocar eles desse jeito ou desse jeito. Então você tem 2 maneiras de preencher essas 2 posições. Somando isso tudo aqui, você tem um número total de maneiras que você pode distribuir esses alunos. Quanto é que dá essa soma aqui, hein? Somando isso tudo aqui, a gente pode colocar 6 em evidência. Vai ficar multiplicando 6 mais 4, mais 4, mais 6. Quer dizer, isso aqui vai dar 20. 6 vezes 20. Então você tem 120 maneiras de distribuir os alunos obedecendo às restrições do problema. Agora, ele está perguntando qual é a probabilidade de que isso aconteça. Então, probabilidade, você vai fazer número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Qual é o número de casos possíveis? De quantas maneiras diferentes você pode colocar os 6 alunos nas 6 posições? 6 fatorial. É permutação de 6, né? Então, isso aqui vai ser a probabilidade que o problema está pedindo. Isso vai dar 120. 6 fatorial é 720. E 120 por 720, simplificando, isso aqui vai ficar 1/6. Então, olha aqui, 1/6. Resposta correta, letra E de eco.